Olá, eu sou Cláudia e vou apresentar para vocês uma parte de meus estudos, especificamente as análises de ilustrações de fauna dos Livre Príncipes. Aqui já temos uma dessas ilustrações. Então, os Livre Príncipes, ou Livros do Príncipe, são um conjunto de ilustrações de flora e de fauna realizadas durante o governo de Maurício de Nassau no Brasil holandês no século XVII. São 2 volumes encadernados de desenhos e pinturas com notas manuscritas do próprio Maurício de Nassau. Essas ilustrações foram feitas entre 1637 e 1644, no Nordeste do Brasil, por artistas e cientistas da comitiva de Nassau, resultando numa iconografia dos animais e das plantas de seus domínios no Brasil. Mesmo existindo por quase 4 séculos, esses livros têm recebido muito pouca atenção, sobretudo de historiadores da arte, estando desaparecidos desde a Segunda Guerra Mundial até 1977, quando foram encontrados na Biblioteca Jagiellônica da Universidade de Cracóvia, na Polônia, onde eles permanecem até hoje. Então, são esses 2 volumes, né? A36 e A37, que é a classificação deles na Biblioteca de Cracóvia. O menor é o A36, que é aproximadamente o tamanho de uma folha A4, o A37 já é um pouco maior. São feitos, né? Então, tem o primeiro, o menor, tem 460 páginas e tem ilustrações de fauna, pinturas e desenhos. O segundo, um pouco maior, com 536 páginas, tem também pinturas e desenhos. Além da fauna, ele tem flores, ilustrações de flores, frutos e sementes. Então, aqui uma primeira ilustração que eu apresento para vocês, né? Essa inacabada, são poucas inacabadas, na verdade. Essa é muito interessante porque mostra o processo, então, de produção dessas ilustrações, né? Um esboço, um desenho a lápis, uma primeira guarda aqui, já especificando as características do espécime, a volumetria, depois a introdução de cores, né? Até a textura do espécime. O nome em tupi, e aqui uma frase de Maurício de Nassau em alemão, falando de alguma característica desse espécime. Aqui uma segunda ilustração, essa de perfil, essa aqui de cima, né, uma pintura acabada aqui, que é muito interessante a gente ver todo o trabalho, né, de pontilhismo, então pequenos pontos de tinta, onde a gente vê uma textura muito bem feita, né, todas as características do espécime muito bem detalhadas, e já indicando o uso de lentes de aumento para realizar essas ilustrações. Um terceiro exemplo, esse aqui de cima, esse aqui novamente de perfil, né, onde a gente veja um outro tipo de ilustração, onde o habitat do animal foi representado e mostrando essa linha aqui, horizontal, que separa, então, a área da imagem da área do texto. O objetivo, então, desse trabalho foi pesquisar a produção de ilustrações no Brasil holandês por artistas e cientistas europeus, analisando-os do ponto de vista material, formal e comparativo, a partir de um conjunto de obras encadernadas dos Livros Príncipes. Para análise dessas ilustrações, eu estabeleci alguns parâmetros de acordo com o que elas apresentam. Então, o suporte em papel, a técnica de execução, a precisão técnica, ou seja, o domínio do desenho, da anatomia, da volumetria, do movimento, das proporções, dos detalhes, das texturas, do uso do médium, do uso das cores, das sombras e da perspectiva, além da composição, tratamento do fundo, acabamento e degradações. Por serem imagens feitas com objetivo documental de registro da natureza, eu observo também critérios utilizados pelos artistas para a representação dos espécimes, ou seja, o posicionamento do animal no espaço da folha, a escala do animal em relação ao tamanho da folha, o posicionamento do animal, se de perfil, de frente, de cima, o uso do médium e das cores, a representação do contexto, se é um habitat natural ou doméstico, onde o animal se insere, o enquadramento da representação, utilizando um traço abaixo da imagem, dividindo o espaço da folha entre imagem e texto, a representação de sombras,
proporcionando certa profundidade, a alusão à água, que é representada em sombra abaixo de peixes e espécies marinhas. A partir daí, eu chego a algumas tipologias, classificações de tipologias, e monto uma tabela classificatória tipológica para cada volume. Então, aqui alguns exemplos, né, de como o artista usa a folha como escala, né? A gente vê aqui essa borboleta e aqui esses insetos, então o tamanho deles, a representação deles em relação ao tamanho da folha. Um outro espécime aqui, um caranguejo, esse aqui possui algumas sombras já, a frase de Nassau, e é interessante ver como essa tinta migra para a página seguinte, indicando que essas ilustrações foram feitas já com os volumes encadernados, né, e não em folhas avulsas. Aqui o detalhamento, né, primoroso dessa pintura, todo o trabalho de textura aqui feito com a tinta, né, e todo o detalhamento e esmero aqui nessa representação, que também indica o uso de lente de aumento. Aqui o menor dos espécimes tem apenas 8 milímetros, então a gente vê na folha também como isso tenta ser passado. O nome dele em tupi, a página, a frase manuscrita de Maurício de Nassau. Aqui então a tabela 1, para o exemplar, para o volume A36, onde eu estabeleço então nesse eixo vertical a execução, se ela é precisa, se ela é mediana, se ela é naive ou amadora. E aqui no eixo horizontal, os desenhos e pinturas que eu subdivido em desenho PB, desenho PB mais cor, pintura em aquarela mais guache ou um guache. E ainda um eixo vertical, onde eu especifico o uso como critério a base, sem base, com base e com a linha horizontal dividindo a área da imagem e do texto. Então, aqui estão todas as ilustrações de fauna do volume 36, na tabela 2, todas as ilustrações de fauna do volume A37, usando os mesmos critérios para chegar a essas tipologias. Então, aqui exemplificando melhor como eu cheguei nessas tabelas, a gente vê essa ilustração desse cavalo, né? Então, é um desenho PB, mais cor, de execução precisa, com base a 3/4 de perfil, com contexto, com sombra. E aqui o texto de Nassau, na página seguinte, comentando sobre essa espécie. Aqui um outro exemplo de execução precisa, essa aqui é uma pintura já, sem base, de perfil, sem contexto e sem sombra. Aqui um subgrupo da execução precisa, que eu considero de execução excepcional pela qualidade dessa produção, do desenho, da pintura, da representação desse espécime. Então, grupo A, sem base, de perfil, sem contexto e sem sombra. Aqui um exemplo de execução mediana, então não é tão precisa nem tão primorosa quanto o grupo anterior. Um desenho PB, com base, de perfil, com contexto, nesse caso um contexto doméstico, né? A gente vê até a corrente aqui, o animal acorrentado, e com sombra. É interessante a gente observar imperfeições aqui anatômicas, né? Que leva a essa classificação mediana, e essa sombra aqui também, que deveria estar projetada aqui nesse elemento arquitetônico, então que também nos leva, é um detalhe interessante e peculiar dessa ilustração. É a frase de Nassau, o número da página. Outro exemplo de execução mediana, aqui uma pintura, sem base, de perfil, sem contexto e com sombra. Então, a diferença, né, de execução desse exemplar aqui. Aqui, um outro exemplo de execução mediana, mas com essa separação aqui, esse traço horizontal, né? Então, a área da imagem e a área do texto. Também com base, com linha horizontal, de perfil, com contexto, sem sombra. Aqui um exemplo, então, de execução naive ou amadora, né? Vários problemas anatômicos aqui de perspectiva. Então, com base a 3/4 de perfil, com contexto, com sombra. E aqui também alguns problemas de conservação. A gente tem perdas aqui de policromia
e o texto de Nassau, que também migra para a página seguinte, como já mostrei um outro exemplo. Aqui um outro exemplo de execução naive, muito interessante, porque é feito aqui na horizontal, né, o texto de Nassau, e aqui essa serpente, uma certa dificuldade aqui na execução, mas com todo o contexto também de vegetação, né, de paisagem, muito interessante de ser analisado, com alguns problemas de conservação, então, com base a 3/4 de cima, com contexto e com sombra. E há algumas conclusões que eu chego, né? Esse estudo é o primeiro desenvolvido no campo da história da arte, de acordo com a literatura pesquisada e contato com os pesquisadores da área no Brasil e na Holanda. Trata-se, portanto, de uma primeira análise, onde eu busquei classificar as 318 ilustrações de fauna, agrupando-as por tipologias e atribuindo autores a cada grupo. A partir dessas atribuições, eu identifico 6 possíveis autores, ampliando-se ainda mais a riqueza e a complexidade de competências dos cientistas e artistas integrantes da comitiva de Nassau e a necessidade de maiores e mais aprofundados estudos. Eu agradeço ao programa de pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFPA e à CAPES, que viabilizaram essa pesquisa. Muito obrigada.